nós vamos para a rua hoje? Para dizer que a gente quer viver com dignidade, mas dizer que nós somos alegria, somos cor, estamos querendo construir um Cariri de alegria, um Cariri antirracista, anti-LGBTfóbico e antimachista. Sem nós, mulheres pretas, não existe política pra nós. O voto tem que ser preto. Todas as coisas nenhuma seria o suficiente para dizer todas as coisas que sinto. À medida que o tempo passa, até parece que perco as coisas a cada minuto que sinto. Vote mulher preta, porque mulher preta organiza a comunidade, organiza o quilombo, organiza a cidade sem dinheiro, sem um centavo no bolso. Imagine as quilombolas assumindo os espaços de poder e pensando política quilombola, sabe? Porque não é por acaso não, galera, não é por acaso que a gente não se vê lá dentro, seja na política, seja na representatividade, não é por acaso, porque não estamos ainda em peso lá dentro. Porque a gente está cansado de matar um leão por dia, um leão não, uma savana por dia, para sobreviver. A gente não quer mais sobreviver, a gente quer viver, e a gente quer viver bem. E para viver bem, a gente precisa de efetivar políticas públicas transversalizadas que pensem a temática racial de forma central, porque somos maioria da população. A gente quer essa educação que a Valéria estava falando aqui, que tenha observação à Lei 10.639 de 2003. A gente quer educação pública de qualidade, porque esse espaço é nosso. A gente quer saúde de qualidade, a gente está cansado de morrer pela política de saúde, que é genocida também. A gente quer uma política que nos integre, a gente quer ocupar esses espaços de tomada de decisões, esses espaços de poder. Nossas juventudes estão aí conclamando o direito de sonhar. Mas para sonhar é preciso estar vivo, né? E esse Estado está nos matando. Então hoje é um dia de denúncia, é um dia de reivindicação e é um dia de marcar o novo marco civilizatório que as mulheres negras conclamam para o Brasil, para o mundo, que é o bem viver, né? Colocar a vida em todas as dimensões cosmológicas, epistemológicas, né? Culturais, como centro da humanidade. Estamos aqui, presente na marcha das mulheres negras no Brasil todo. Tem gente do Maranhão, do Paraná, do Rio Grande do Sul, tem mulher negra em Goiás, tem mulher negra em São Paulo, tem mulher quilombola, tem mulher de todo o lugar do Brasil. Macho uma vida inteira. Desde que eu respirei, eu macho. Agora, como disse Verônica, foi em 2014, né, que a gente se juntou. E para mim foi muito especial, muito trabalhoso, muito doloroso, dolorido, entendeu? Essa construção desses coletivos. Meu nome é Cristina Lopes, eu sou cientista social de formação, sou candomblessista e mãe do Omar. Me chamo Maria Flávia de Oliveira Silva, tenho 37 anos, sou sacerdotisa de Candomblé, Nação Jeje, mais conhecida como Dona Flávia de Ogum. Meu nome é Maria Eliette de Souza Pereira, sou do Juazeiro do Norte, Ceará, filha de Basílio Marques Pereira e Maria Helena de Souza Pereira, né? Sou original de Juazeiro do Norte, sou professora de Educação Física. Na minha área, estou atuando mais na área da natação para bebês. Meu nome é Ana Paula dos Santos, sou filha de Maria Goreta Evangelista dos Santos e José Francisco dos Santos. Sou uma mulher negra. Eu sou Janaína Leite, né? Sou mãe, professora, moradora da comunidade do Alto da Penha. Eu sou Maria Janete dos Santos, sou mãe de Diego, e também tenho um neto chamado Jorge. E sou do Juazeiro. Valéria Gessina das Neves Carvalho, mulher
sexagenária, né? Moradora da zona rural e moradora desse reino encantado das pretas, né? Lugar onde se constrói felicidade. Mas para se construir felicidade tem um caminho, né? Olhem para trás. Nossos passos vêm de longe. É muita luta, viu, minha gente? É muito chão para a gente caminhar. Eu me chamo Verônica Neuma das Neves Carvalho. Sou aqui do Terreiro das Pretas, do Grunec e do mundo. Então, a primeira coisa que eu quero reafirmar é porque marchamos. O futuro das marchas eu vejo com muita esperança, sabe? Eu tenho um filho de 6 anos, o Omar, e ano passado foi a primeira vez que ele participou de uma marcha, né? De uma manifestação pública. E ele começou na Marcha das Mulheres Negras, aqui do Crato, e foi muito interessante que foi um processo muito natural, né? Tava todo mundo fazendo, as pessoas estavam fazendo os cartazes, e ele espontaneamente, eu falei assim, filho, vamos fazer um cartaz. Eu achei que ele fosse, sei lá, fazer um desenho, fazer alguma coisa. E ele escreveu da cabeça dele, não trate as pessoas diferente, trate com amor. E eu fiquei muito impressionada, porque eu não esperava aquilo, né? Eu acho que às vezes a gente não se dá conta de como participar dos espaços para a criança faz uma diferença, né? Como ele já está sendo formado de uma forma muito intuitiva e afetiva, né? Porque ele se aquilomba junto, só que de uma forma diferente, né, da gente. Ele não participa das discussões e tal, mas ele está vendo a gente ali junto, reunido e entendendo já que existe uma diferença. Ele ainda não está construindo os argumentos dele da mesma maneira que a gente, mas está começando a entender a entender inclusive a importância, né, de estar junto ali reivindicando, né, os nossos direitos. A importância das religiões africanas na construção da marcha, pelo o contexto no qual eu cheguei para participar, ela se deu através de um movimento aqui dentro da cidade de Juazeiro, no qual houve uma luta pela liberdade religiosa, e eu chego até a Marcha das Mulheres Negras nesse contexto de um histórico de movimentação de rua em prol de liberdade religiosa. Era um movimento que antecede a luta. As mulheres de terreiro se organizaram no município de Juazeiro e resolveram descer em marcha pela liberdade religiosa. O contexto afetivo das religiões de matriz africana dentro da marcha, digo não só dentro da marcha, mas dentro de um contexto de comunidade, é a questão do cuidar dentro dos terreiros, do cuidar sempre pelo bem do outro. O intuito de marchar enquanto mulher negra, enquanto mulher de terreiro, se deu primeiro no nosso município pela luta pela liberdade religiosa. A gente chega na regional com esse mesmo intuito, não só esse, mas outras diversas causas que a gente precisa lutar enquanto povo preto. Porém, a construção de 10 anos, a luta de 10 anos, ela permanece com outras dores, sabe? É o que eu senti, que outras mulheres sentiram, que eu ainda não tinha sentido. Então, enquanto fui a Bianhaú, dentro do terreiro, dentro do candomblé, eu senti coisas relacionadas e eu até achava que seriam graves, sabe? Casos de intolerância religiosa, como pegarem as minhas guias e segurarem,
como chegarem até o meu local de trabalho e passarem a mão no meu corpo, nas minhas curas, nos meus aberés, e dizerem que eu estava condenada a ir ao inferno, como chegar em locais de trabalho e pedirem para tomarem cuidado, porque eu seria a pessoa que iria fazer o mal. Então, enquanto Iaô, enquanto Ambiã, enquanto mulher negra, enquanto militante, durante anos eu venho sentindo essas questões e lutando para que não aconteça, não só comigo, mas com outras pessoas que são de religião de matriz africana, que querem estar nos terreiros, que querem se colocar nas ruas como o povo de terreiro. Passar nesse movimento não é somente uma caminhada, passar nesse movimento é reconstruir o que destruíram da gente desde a nossa infância. Da convivência que a gente tem com os pais, pai alcoólatra, que muitas das mulheres negras passam por isso, né, dos seus abusadores serem dentro de casa. Então, para mim, eu tenho uma experiência, convivência, não uma experiência, mas sim a convivência de viver nesse movimento para me construir. Quando eu falei que eu marchava pelos meus primos que foram mortos, né, não era à toa, porque não tiveram a oportunidade de estudo, uma família desestruturada, e se envolveram com um mundo, infelizmente, de drogas, e foram assim cruelmente pegos, apanhados, e simplesmente a gente só tem que ter o luto de enterrar. É isso. É isso que eu vejo na questão da construção da marcha. É isso que eu sinto como mulher, rever o quanto eu sou importante. Uma das coisas que a gente luta muito como mulher negra é ter que estar competindo para estar ali naquele local, eu tenho que ser a melhor e tá ouvindo sempre que eu não sou tão boa assim, né? E de repente, por uma fala de uma posição de uma pessoa que não gostou do seu trabalho, as demais não valem mais a pena. E no final você sabe que você faz um bom trabalho, no final você sabe que você é uma boa profissional, e no final você é a dona da porra toda, mas sempre vão querer lhe botar inferior para você ficar embaixo. E essa é uma das lutas que as marchas fazem, é fazer reconhecer cada mulher, cada homem negro, o seu valor, e ele tá ali. Por mais que ele tenha que lutar, sem forças nenhuma, sem nenhum tipo de oportunidade, mas ele tem que ser o melhor para poder ser reconhecido, e muitas vezes até esbranquiçado para poder ser aceito. É o que a marcha traz, é essa luta. Eu acho que nesse ano, ou foi 2015 ou 2019, que eu escutei uma frase, né, aqui no movimento, que é que nossos passos vêm de longe, né? Eu sempre tenho isso, né? Nossos passos realmente vêm de longe, para contextualizar que a nossa marcha, nós marchamos porque mulheres como Dandara marcharam, né, como Teresa de Benguela, como Luísa Maim, né, como várias outras mulheres nos ensinaram a marchar, né, e nós somos a continuidade, né, outras que virão serão a nossa continuidade, né, então nós marchamos também porque outras mulheres começaram a marchar e nos mostraram o caminho. E nesse sentido, a marcha, ela está articulada com diversas outras lutas, né? E essa articulação com outras lutas, né, que é para além do bem viver, né, que é a parte que me toca, que é educação, né? Eu sou professora, eu estou falando desse lugar, é que a gente precisa pensar, né, em como a marcha é também um espaço de formação, né? E sendo um espaço de formação, né, precisa a gente entender como a marcha, enquanto espaço de formação,
atravessa e chega às comunidades quilombolas, né? Chega às escolas quilombolas, né? E nesse sentido, né, a marcha como um lugar de resistência, né? Então é preciso que a gente pense nessa articulação, que é também um lugar de reivindicação, por exemplo, de uma educação territorializada, né? Em uma educação que reflita os repertórios culturais da comunidade, né? Que reflita o jeito de ser das pessoas, né? As crianças quilombolas, né, têm o direito de saber, né, da sua história, têm o direito de saber de uma construção, de uma identidade positiva, né? A gente logo cedo discutia sobre isso, de como os nossos corpos eles são ceifados, né? De como os nossos corpos eles são negados. Então a marcha ela tem uma importância nesse sentido, né, de fortalecimento, de empoderamento, né? Então a gente precisa também estar nesse lugar de reivindicação também por uma escola, né, por uma educação territorializada, né, que reconheça os nossos códigos culturais também como um lugar de pensar, né, também como um lugar de elaboração de conhecimento. Então a marcha ela tem toda uma potência, traz toda uma potência nesse sentido. A gente sabe que a gente tem ainda muitos caminhos a percorrer, né? Mas eu acredito que a gente vem se fortalecendo porque a gente realmente se aquilomba. E é extremamente necessário a gente saber de que a gente não pode fugir, né? É um caminho que, apesar de tanta dificuldade, mas ao longo da caminhada a gente encontra as parcerias, a gente sabe com quem contar, a gente sabe que se fortalece entre os nossos e é uma responsabilidade de vida, né? Assumir esse compromisso, principalmente no campo da educação, onde a gente acredita que essas ações precisam ser afirmadas, onde a gente acredita que essas mudanças são extremamente necessárias para que a gente possa construir essa sociedade mais justa e menos racista que a gente enfrenta. O que é que a gente fala nessa potência de movimento, né, de movimento social, dessa construção, dessa responsabilidade, desse chamamento, que muitas vezes é ancestral, né, que eu considero dessa forma, essa responsabilidade, esse nosso compromisso com a juventude, com os caminhos que foram traçados antes da gente e quem ainda está por vir, né? É muito violenta a forma que o Estado extermina a nossa juventude. É muito covarde a gente não ter somente a bala, o fuzil apontado na cabeça, mas a gente ter a negação dos direitos, a gente não ter a identificação de um aluno com depressão na escola, a gente não ter o acesso a políticas públicas básicas de saúde, de transporte, de alimentação, a gente não ter cultura, a gente não ter esses espaços, né, de juventude respeitados, né, a gente não ter essas manifestações culturais da nossa juventude, da população preta respeitada dentro dos espaços que a nossa juventude transita. A gente tem um Estado extremamente racista, a gente tem uma justiça que se nega a enxergar os nossos corpos, que silencia diante da morte de jovens negros, de não julgar os casos, de desconsiderar os casos de racismo. A gente vivencia as violências, as pessoas se sentem muito confortáveis em expressar, né, as suas manifestações racistas, os seus preconceitos, os seus crimes, porque é crime, e a gente deve considerar isso como tal. E as pessoas se sentem extremamente confortáveis porque pagam uma fiança e vão embora, né? Então a gente precisa sair desse campo de conscientização, de sensibilização. Eu acho que a gente tem que começar também a cobrar políticas de punição. Porque quem sofre somos nós, são os nossos que estão morrendo, é a nossa carne que é cortada, somos nós mães negras que estamos chorando a morte dos nossos filhos. Porque essa realidade não é só um recorte de noticiário, a gente não vê, né? A gente enfrenta essa violência policial dentro das nossas próprias comunidades. A gente tem diariamente, né, essa política genocida de matar a nossa juventude preta.
a gente tem constantemente esses embates diários, né? Inclusive, já participei de várias ações de enfrentamento a abordagens extremamente abusivas por parte da polícia, né? E assim, a gente percebe que é uma política de Estado, que não protege os nossos, que realmente quer o extermínio da nossa juventude. Eu vejo como uma caminhada importante, né? Que vai ajudar muito na evolução desse tema de vocês, né? Que é as comunidades, a mulher negra, né? Na verdade, né? Eu acho que sempre tem algumas, assim, uns preconceitos, né? Das pessoas. Muito embora eu não me incomode com isso, não. Mas sempre tem. Isso me incomoda. Para mim todo mundo é igual, né? Eu imagino assim que no futuro, eu imagino e também eu torço para que no futuro melhore mais essa parte da tolerância, né? Da tolerância com as comunidades negras, né? Com as pessoas quilombolas, né? E também com todo tipo de... Eu espero que todo tipo de preconceito desapareça. Tanto religioso como por, de gênero, né? Como de assim, opção de... Eu espero que todos os direitos sejam respeitados. Eu me valho assim, primeiro de Deus, né? E depois da força que Deus nos dá, da gente sempre pensar assim no positivo, perseverar que tudo na vida da gente vai passar. E que tudo aqui é só tudo uma coisa passageira. Tudo que a gente passa é um crescimento, então, um aprendizado. Tem que só agradecer a Deus, né? Por a gente estar aqui e por a gente ter conseguido vencer, por eu ter conseguido vencer as batalhas da vida, né? As vicissitudes as dificuldades da vida que todos nós temos, né? Mas que valeu a pena. Para mim foi tudo aprendizado. A mensagem que eu deixo é para que todos vocês, todos os jovens, assim como vocês, tenham um futuro mais brilhante, com mais justiça e igualdade para todos. Eu, né, representando o Terreiro das Pretas, que é um núcleo do GRUNEC, que também faz parte do movimento de mulheres e outros, a gente faz uma inserção grande com relação às políticas públicas. Nós somos somos pessoas que temos direito. E para isso, o GRUNEC, o Terreiro e outros movimentos que eu represento, né, eu digo assim, vamos ocupar os conselhos. Conselho de Saúde, Conselho de Educação, e eu gosto daqueles que são deliberativos. Não são só consultivos, são deliberativos, né? Então, no Conselho de Saúde, é um dos conselhos que o Terreiro, que o GRUNEC fez e faz até hoje uma intervenção muito potente, especialmente no que diz respeito à saúde mental. A luta é tão grande, minha gente, o caminho é tão longo, com tantos desafios, que a gente precisa ter cuidado da cabeça. A gente precisa cuidar do corpinho, claro, mas a gente precisa cuidar da cabeça, senão a gente pira. Porque para todo atalhinho que tem, é um desafio. É a nossa juventude que está morrendo por falta de oportunidade para tudo, por falta de oportunidade à educação, a lazer, a saúde digna, inclusive a saúde mental, né? A cultura, né?
Então, assim, o terreiro Encantado das Pretas, ele tem essa finalidade. A gente aqui fala sobre o caminho, sobre a caminhada que nós tivemos até agora, mas ele propõe, ele tem uma finalidade de apresentar perspectiva. E essa perspectiva está na gente ter ciência que tem muito chão para ser caminhado. Tem muito chão, mas que existe esperança. Quando cada um de vocês entra na faculdade ou consegue um trabalho digno, né? Ou consegue, inclusive, acessar uma política de edital, né? Como esta, a gente tem esperança que as coisas estão caminhando e pode, a médio e longo prazo, né, se tornar mais leve. Meu povo. A vida é uma contradição grande, viu? Viver é contraditório. Eu vou logo dizer para vocês que viver é contraditório. Olhe, movimento é vida, viu? Vida é movimento. A gente já diz assim, que ninguém vive, assim, que o morto não se movimenta, né? Então, por isso que a gente diz que movimento é vida. Mas mesmo quem se movimenta, precisa de um descanso. Viu? Um descanso para a gente se refazer, se reconstruir de maneira diferente. Com mais força, inclusive, para lutar, né? Então, aqui no nosso Terreiro das Pretas, num processo de luta, a gente reivindica o direito de nada fazer. Então, aqui nesse espaço acontece a prática do nadismo, que é também revolucionário. É na prática do nadismo que a gente, sem querer, pensa nas próximas lutas e sai fortalecido. E a gente reivindica esse cuidado de não fazer nada como um cuidado com o seu corpo, um cuidado com sua gente, um cuidado com o ambiente. Então, não fazer nada é uma pauta do nosso movimento de mulheres pretas. A gente tem que se permitir isso. Nós precisamos nos permitir isso para nos reconstruir de maneira diferente. Então, estamos aqui no Terreiro das Pretas, conectada com a terra, germinando, deitando nesse solo sagrado tudo que é bom e tudo que a gente precisa da terra para viver. Não é para juntar, não. É para viver. Então, a gente germina, a gente planta, a gente cuida, a gente colhe e transforma. Transforma a nossa vida e transforma o ambiente, viu? Vamos para a luta. Vamos para a luta. E a luta vai além dessa luta de ir para as ruas, viu? A luta vai para além dessa luta de só ir para as ruas. A luta não acontece só quando a gente vai para a rua, viu? É preciso que a gente saiba disso. A luta é atitude. A luta é atitude. Então, nessa luta, nessa construção da Marcha de Mulheres Negras 2025, que nós tenhamos atitude. Axé para vocês tudo. De 2015 para cá, a gente teve um momento muito duro, né, desse desgoverno, mas que eu acho que também serviu para que a gente conseguisse fortalecer a nossa crença pelo que a gente luta, né? Porque a gente viveu um momento em que as pessoas estavam muito à vontade para colocar para fora o preconceito que sempre existiu. Então, esse processo todo, né, de 2015 para cá, eu acho que continua sendo um processo de fortalecimento, né, das lutas, pensando aqui localmente, sabe?
E aí, conectando com o que vocês perguntaram antes, é um momento em que eu vejo a chegada de muitos jovens. Acompanhando aqui a trajetória do GRUNEC, por exemplo, a gente vê os jovens tomando a direção, né, participando da direção do GRUNEC, que é uma instituição fundamental, né, para a luta pelos direitos da população negra aqui no Cariri. E a gente percebe essa renovação. Então, o processo, infelizmente, a gente ainda luta por muitas das mesmas coisas, né? Pelo fim da violência doméstica, contra a intolerância religiosa, mas a gente também vê muito mais, por exemplo, mandatos, né, e mandatas coletivas ou não, de pessoas negras, de muitas mulheres negras, cis e trans, para ocupar lugares, né, da política formal. Então eu acho que a gente teve muitos ganhos, né, de lá para cá, e a gente tem que continuar esperançando e continuar se fortalecendo e se aquilombando, porque infelizmente o racismo ele é estrutural, ele é sistêmico. Então a nossa luta ainda vai, né, levar muitos e muitos tempos para que a gente consiga perseverar, né, mas a gente se aquilombando se fortalece e, enfim, é a juventude que vai continuar todo o legado que a gente tem, né, das nossas ancestrais, dos nossos, que estão lutando desde sempre. A primeira marcha que eu participei foi a marcha de 2015, né? E essa marcha, ela tem um grande significado para mim, porque para mim foi esse momento da minha vida foi um momento de divisor de águas, né? Porque era um momento em que eu estava me construindo e me compreendendo nesse lugar de mulher negra, né? Anterior a isso, eu alisava o meu cabelo, né? E foi nesse coletivo e foi nesse espaço, né, de me reconhecer como uma mulher negra dentro desse lugar, né, e que eu vou me construindo, né, em que eu vou me reconhecendo, né, porque até então eu já não sabia mais qual era a textura do meu cabelo, né, então esse lugar ele vai me fortalecendo, ele me fortaleceu inclusive a minha escrita, a minha pesquisa, né? Então eu fui tomando, digamos assim, o protagonismo da minha própria narrativa, né? Então a marcha para mim foi um divisor de águas nesse sentido. E a partir disso foram vários e diversos atravessamentos, né? O meu jeito de ser professora também vai ser atravessado por isso, né? A minha identidade, o meu jeito de me conduzir, né, vai sendo atravessado por esse divisor de águas, né, que foi participar desse coletivo, que é estar inserida nesse coletivo. Nós que já estamos com o cabelo nevado, a gente deposita em vocês toda a confiança e toda a esperança do mundo, dizendo para cada um de vocês, olhem para trás, vejo tanto que eu e outros já caminharam, tentando construir um mundo bom para se viver. E é fácil ser feliz, é fácil viver bem, é fácil a gente alcançar essa dignidade se a gente não pensar na primeira pessoa. A gente precisa sempre pensar no coletivo. Aquilombar é preciso. Então, nós marchamos cotidianamente, diariamente. E quando chega nas marchas regionais ou nacional, ali é como a gente diz, é aquele momento onde vai dar visibilidade àquele caminho que a gente vem fazendo, de formação, de encontros, de intervenções, né? E vai dar bom. Nossa caminhada nossa marcha vai ser um sucesso, porque a gente, pelo menos de 2014 até agora, a gente nunca parou de marchar. Vai dar bom. Sigamos. A gente marcha porque quer viver. E viver bem, né? Com os nossos, com as nossas.
nós aqui do Terreiro das Pretas, que é um ponto de cultura, que é uma escola livre, que é uma escola de saberes, a gente se conecta com as mulheres negras, com as mulheres pretas, do Cariri, do Ceará, do Brasil, enfim, na construção dessa segunda marcha nacional de mulheres negras. Né? Marchamos pelo bem viver, marchamos contra todas as violências e opressão, marchamos por reparação, porque é legítimo, né? Porque é legítimo. E aí, minha gente, aqui do terreiro, a gente quer falar dessa educação e dessa preparação para essa marcha a partir da nossa conexão com a terra, do cuidado que a gente tem que ter uns com os outros e com a natureza, né? Com a natureza. Então, assim, amor, afeto é direito. Direito nosso, das mulheres, né? Especialmente das mulheres pretas, tão colocadas em segunda classe nessa sociedade. Mas nós estamos aqui para dizer não a quem quer nos colocar nesse lugar. Né? Vamos nos aquilombar, vamos convocar nossas irmãs, começar esse processo de mobilização desde a nossa casa, da nossa comunidade, na nossa escola, nos grupos que a gente participa. Vamos juntar a gente, vamos nos aquilombar, vamos nos juntar e vamos para a rua. Porque cidadania, democracia, cidadania, ela não acontece só dentro dos nossos quartos, nas nossas camas, não. Ela acontece na rua, é nas praças. É ali que a vida pulsa. É nas ruas que a vida pulsa. Então a gente quer fazer essa juntada de pessoas, né? De pessoas para denunciar as mazelas, para denunciar os malfeitos, para denunciar a exclusão a que são submetidas tanta gente, né? Tantos jovens, especialmente os jovens, denunciar as coisas que não são nossas, que quiseram nos imputar, mas que não são nossas. Então nós vamos para as ruas para dizer isso. Isso não me pertence, eu quero é viver e viver bem. Eu sou ar que me falta, todo vento me atravessa, me comparo com o mar e minha boca seca. Até toco os tambor pra disfarçar a dor do mundo que no meu peito toca. No apelo da pele que enfim descansa. No apelo a pele descobre que até o vento abraça. No apelo, a pele descobre que abaixo do chão pode renascer, assim como uma semente.